Sermão temático. Nesse assunto nós vamos aprender como preparar um sermão ou como preparar um esboço para o seu sermão. É muito importante que você aprenda a respeitar os limites do texto a qual você lê. Porque muitas pessoas, elas pegam a sua Bíblia, elas vão para o púlpito e elas leem o texto. E elas leem o texto apenas como um pretexto para iniciar a sua pregação. Mas o que é que nós vamos aprender neste momento? Como seguir de forma correta, sem frustrar os seus ouvintes. Porque muitas das pessoas, elas ficam frustradas que quando um pregador, aí um ministrante, ele lê um texto e ele lê aquele texto apenas como pretexto, mas de fato ele não respeita os limites do texto lido, porque ele vai falar de outras coisas aleatórias, que não faz sentido com o texto que ele leu. Então, para que você tenha a sua pregação, o seu sermão, ele tenha uma base, um propósito, nós vamos aprender agora como fazer aí um esboço para que você entenda o passo a passo, como que você deve fazer para você preparar o seu sermão e pregar a sua mensagem com propósito. Pregar a sua mensagem com propósito. Então tem que haver um propósito. E nesse vídeo nós vamos estar falando sobre os 3 passos importantes que você deve tomar no seu sermão para você fazer isso. Então, é muito importante. Primeiramente eu quero trazer aqui uma dica para você. Essa dica é quando você lê o texto, você tem que ler esse texto como que você já está trazendo uma comunicação. A leitura, o primeiro ponto, a leitura do texto é muito importante. E em segundo lugar, a explicação do texto. E em terceiro lugar, a aplicação. E para você fazer esses passos, você precisa entender como formalizar o seu sermão e seguir os limites do texto. Então é nesse vídeo que nós vamos estar falando sobre isso. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações, comente, deixe os seus comentários e deixe os seus comentários qual tipo de sermão você quer que a gente esteja abordando, porque existe vários tipos de sermões: temático, biográfico, expositivo, narrativo, então histórico. Nós vamos aprender sobre isso, mas esse vídeo eu estarei falando sobre o sermão temático, como você prepara e como você estrutura ele. Então, nesse momento, vamos direto para o assunto. Como que você vai estruturar o seu sermão? A estrutura do seu sermão. Observe bem aqui, a estrutura do sermão. Então, se você tira um print para você entender. Olha só, quando você entender a respeito desse assunto, então primeiro nós temos que ter o texto. O primeiro ponto, você tem que ter o texto. E tendo o texto, você vai entender como que você vai fazer essa estrutura. É quando você tem esse texto. Muito bem. Você já tem o texto. Então, qual é o texto que nós vamos estar trabalhando a partir de agora? Qual é esse texto que nós vamos estar trabalhando? Está aqui. Salmos 63, versículo 1. Quando nós vamos trabalhar esse salmo, olha só. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Minha alma, ou seja, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Como terra seca,
exausta e sem água. Olha só, esse é o texto. Então, desse texto, nós vamos formar a nossa mensagem. Ou seja, você pode pegar outros materiais. Quais são os outros materiais? Outros textos que pode trazer alinhação ou alinhamento com esse mesmo texto, que seja o mesmo sentido. Então, esses são materiais que você pode trazer quando você estiver trabalhando as divisões. Mas, primeiramente, você tem o texto. Tendo o texto, é como eu já disse no início, você vai seguir os limites do texto. Você não pode usar esse texto como pretexto, como muitos ministros fazem para criar um pretexto, e eles vão falar de outras coisas. Você vai falar, porque o povo, né, que viu, que ouviu, o povo que ouviu você lendo o texto, a expectativa deles é que você explique esse texto para que eles compreendam. Então, a expectativa está presa sobre o texto que você leu. Mas se você for falar sobre outros assuntos aleatórios, então você vai trazer confusão e trazer uma frustração para aqueles que te ouvem. Então, olha só. Então, nós temos aqui um texto. O texto é o Salmos 63, verso 1. Nós temos o verso, apenas um verso. Então, agora nós vamos trabalhar a ideia central do texto. E nós temos a tese do texto. E nós temos o título do texto. Olha só, como que você estrutura um sermão. Então, você tem as divisões, onde você vai dividir os tópicos para você começar a explanar o seu texto. Mas antes você tem que ter toda essa ideia de como que funciona a estrutura de uma pregação. Não é você só chegar lá, ler a sua Bíblia, ler um texto e já começa, então, sem ter uma direção, um alinhamento, um propósito. Então isso é muito importante, porque a ideia central do texto é o propósito, é esse propósito principal. E você vai formar, em cima desse propósito, a tese, né, que é para a sua mensagem. Quais são os passos que você vai seguir para chegar no objetivo desejado? No objetivo desejado. Então, para você estruturar isso, então você precisa de um título. Então, você vai fazer um título. E qual é o título? Então, depois você passa para a divisão. O exemplo desse texto aqui que nós lemos, do Salmo 63, o versículo 1. Então, como que está alinhado? Olha só como que está alinhado. Então, a ideia central do texto, temos aqui, Davi conhecendo Deus pessoalmente. Ou seja, a ideia central do texto. Falou do anseio por encontrá-lo e com ele ter comunhão. Então, essa é a ideia central do texto. É como que ele tinha esse anseio de encontrar Deus e ter comunhão com ele. É baseado no texto. E a tese do texto, qual é a tese? A tese do sermão, né? A tese da sua ministração. Né? Olha só o exemplo aqui da tese. Só conhecendo pessoalmente o Senhor e buscando comunhão profunda com Ele, somos adoradores autênticos. Então nós somos adoradores autênticos. Então você encontrou essa tese, você vai encontrar o título. O título está todo embasado no texto que nós lemos. Então você vai encontrar o título. Então aqui está o título. O título é Adorador Autêntico. Adorador autêntico. Então esse adorador autêntico, como que ele vai conseguir chegar nesse nível de um adorador autêntico? Então nós vamos dividir em 3 partes. Porque um sermão ele pode ser dividido até em 7. Você pode ter 7 pontos que você pode trabalhar. Mas esses 7 pontos eu sempre aconselho, para você que já é veterano, você tem mais tempo para ministrar, 1 hora e meia. Mas para você que tem 20, 30 minutos, então você pode dividir apenas em 3 partes. Né? É a minha recomendação. Olha só, a divisão. Olha o exemplo aqui da divisão.
seguindo os limites do texto, como nós falamos no início. Olha só, a divisão. Tem na divisão, número 1, tem uma experiência pessoal. Então você pode dizer para o povo, você tem que ter uma experiência pessoal. Não pode viver apenas baseado nas experiências dos outros, nos testemunhos alheios. Porque a maioria das pessoas ele vive baseado nos testemunhos dos outros. Ele mesmo não tem a sua experiência pessoal. Então, para que ele se torne adorador autêntico, ele tem que ter uma experiência pessoal. Primeiro ponto, na divisão. Segundo ponto, anseio pelo Senhor, anseia pelo Senhor, encontro com Deus. Ou seja, anseiar pelo encontro com Deus. Então, a pessoa tem que anseiar pelo encontro com Deus. Não é eu, não é seu pastor, não é eu como pregador que tenho que ter esse anseio. Mas a pessoa em si própria tem que ter esse anseio. Terceiro, valorizar a comunhão com Deus. Tem que valorizar a comunhão com Deus. Então você vai trabalhando esses pontos. Então quando você vai trabalhando esses pontos, quando você finalizar, você faz essas aplicações. Então aqui automaticamente você já está fazendo a explicação e você já está fazendo a aplicação no texto. O carro de som está passando aqui na rua. Muito bem, vamos lá. Então aqui automaticamente você já está fazendo a explanação e a aplicação. Porque quando você finalizar a sua mensagem, você já vai fazer esse apelo, chamar as pessoas para quê? Para ter essa experiência própria. Você vai chamar as pessoas para quê? Como que você vai chamar? As pessoas que anseiam por esse encontro com Deus. Se você tem que anseia esse encontro com Deus, você vai chamar as pessoas à frente para orar por ela. Então você quer valorizar essa comunhão com Deus? Faça como o salmista Davi, busque Ele. Assim como uma terra seca, ela é exausta, ela precisa da água, nós precisamos de Deus. Então isso aí, você vai ter que orar, apresentar o seu texto para Deus, para quando você for ministrar, você vai fazer uma ministração com excelência. E sem muito nervosismo, e sem estar frustrando a pessoa, e sem estar inventando o pretexto. Mas você está seguindo a linha de raciocínio e o texto. Então é assim que você vai preparar o seu esboço do seu sermão, seguindo esses 4 pontos importantes, que é a ideia central do texto, a tese, o título e a divisão. É assim que você formaliza o seu sermão. Então espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, então que você compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, nas suas redes sociais, no WhatsApp. Compartilhe para que mais pessoas tenham essa ideia, essa informação que vai ajudar muito. Você fazendo isso, você está ajudando outras pessoas, assim como você está sendo ajudado para pregar a palavra do Senhor com mais exatidão e certeza, de uma forma fácil e aplicável. Então você deixe também seus comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações. Deixe seus comentários de qual tipo de sermão você quer que a gente esteja falando, que a gente está olhando os comentários e através dos seus comentários nós estaremos fazendo aí outros vídeos a respeito da pregação. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Olha, não se esqueça, visite o nosso site, o link vai estar aqui na descrição, onde nós temos alguns treinamentos que podem te ajudar aí no seu ministério e na sua comunhão com Deus. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.